that hide the man within. You see behind the eyes of other men. You've lived and died and come to life again. Olha que lindo. Olha. And now you're standing alone at the crossroads of your mind. You left your yesterdays behind. Chavo. But which road leads you to tomorrow? Elvis Presley, quando ele interpretou o Charro em 1969. Mas essa música parece que mais antiga. Pelo menos o que eu ouvi aqui, me disseram. Mas Elvis Presley cantando é tudo de bom, né? Começar sexta-feira assim é melhor ainda, irmãos e irmãs. Nesse programa Bendita Hora, ao vivo. É, para você, para a senhora, para o senhor. E o padre hoje está aqui, ó, com nossos convidados especiais nesse clima gostoso de Elvis. Olha, vem junto com o Padre Marcos agora. Vamos entregar tudo ao nosso Deus. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso, assim seja. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Muito bem, irmãos e irmãs, olha que legal. O padre está muito feliz aqui nesse programa. Veja quem hoje está aqui conosco. Ela já veio aqui, começar para o meu lado direito. Algumas vezes no meu programa, ela é queridíssima, super competente. E ela está fazendo aniversário hoje, a nossa querida doutora Larissa Tiberto. Larissinha, Deus abençoe. Amém. Olha, você vê se tem um parabéns para você aí. Vamos ver se tem. Deixa eu ver. Parabéns. Hoje é seu dia, que dia mais feliz. Parabéns. Deus abençoe você. Muito obrigada. Minha querida. É uma honra estar aqui com vocês. Estava um pouquinho sumida, mas vim num dia muito especial, que é o dia do meu aniversário, e um dia que eu fico muito mais feliz. Amém. Você é uma queridíssima aqui, viu, Larissa? Doutora, seja bem-vinda. Obrigada. Ele está vindo pela primeira vez aqui no nosso programa. Ele é super competente. Ele vai ajudar o padre a falar que é Trader. Ele estava explicando aí para o padre, trader e empreendedor financeiro. Eu tenho a honra de trazê-lo aqui, nosso querido Alain Barizoni, é isso mesmo? Exatamente. Alain, seja muito prazer, bem-vindo. muito obrigado pelo convite. É uma alegria tê-lo aqui, viu? Agradecido, a alegria é minha, agradecer a audiência principalmente, e é um prazer enorme estar com uma baita de uma bancada e na sua presença. Muito obrigado pelo convite. Grande Alain, queridíssimo. Gente, olha, ela também está vindo pela primeira vez aqui no meu programa, é uma grande advogada, super competente, pós-graduada em Direito Tributário. Estou falando com a nossa querida doutora Roberta Amorim. Doutora, seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui ao seu lado e na presença de todos os colegas aqui. Você é muito querida, viu? Muito competente também. E ele aqui já veio no meu programa e é daqueles médicos assim que a gente fica... conta nos dedos, né? Fala, puxa, eu encontrei um grande médico. E ele é mesmo muito competente, estudou muito, sabe muito. Meu querido doutor Marcelo Cantarelli, que é cardiologista e intervencionista e membro da SBHCI. Tá aí, ó. Grande. Deus abençoe e seja bem-vindo, viu, doutor? Muito obrigado. É ótimo estar com vocês aqui, é uma oportunidade a gente conversar. Estamos aí novamente. É muito querido. Xará aqui, é xará do meu irmão, né, Marcelo? Meu irmão tem um irmão meu de sangue, chama Marcelo. Seja bem-vindo, doutor. Gente, vamos aqui a primeira informação. Já vamos aproveitar essas férias no bom sentido aqui, ó. Dá uma olhada, ó. Dia Mundial Sem Tabaco. Dia 31 de maio, lembra os perigos do consumo da substância. Dia Mundial Sem Tabaco. Doutor, já passou muito tempo essa época de ser charmoso fumar, principalmente para os homens, né?
essa música mesmo que fala do charro, western, era muito comum os homens se pegarem com aquela coisa do, olha, é charmoso um homem fumar, as mulheres também ficavam bem fumando, mostrava alguns slogans para o mundo. Mas isso ficou só na beleza externa, se é que tem alguma beleza nisso. Mas o tabagismo já feriu a tanto, já levou tanta gente mais cedo embora. E a gente está vivendo uma época que parece que está mudando um pouquinho isso. Eu estava falando contigo, doutor, que parece que eu vejo aqui em São Paulo hoje as mulheres fumando um pouquinho mais do que tempos atrás. E os rapazes mais novos hoje um pouquinho mais, não sei se envaidecidos ou conscientes. Ou é a situação da cultura? Fala um pouquinho sobre esse Dia Mundial do Sem Tabaco e o que o senhor acha dessas questões todas aí. Mulheres fumando bastante agora, rapaziada um pouquinho menos. O Dia Mundial Sem Tabaco, na verdade, é uma data importante. Quando você coloca dia disso, dia daquilo, é justamente para você conscientizar a população dos problemas que traz, né? Então, o cigarro ou o tabaco, lá até a década de 50, achavam, não, é ótimo, né? Tinham hospitais até que entregavam cigarro para os pacientes para acalmar, então não se tinha ideia do que acontecia. E aí foi realmente nessa década de 50 que viu-se que começou a aparecer tumores em ratos e tudo mais, e começou então o pessoal a apresentar doenças, né, relacionadas ao fumo. E são várias doenças, vamos colocar nos últimos 30 anos para cá, quer dizer, hoje, estima-se que 1 bilhão e 300 milhões de pessoas fumem no planeta Terra, né? Nos últimos 30 anos, 150 milhões de pessoas morreram por doenças ligadas diretamente ao tabaco. Pode repetir quanto? 150 milhões em 30 anos. Em 30 anos? É quase o Brasil inteiro desaparecer do mapa, tá certo? Em 30 anos. Né? Então, o que o tabaco provoca, ele está ligado a N doenças, né? Há muitas doenças. E que hoje a gente sabe. E que graças, obviamente, à legislação, né, à restrição do fumo, isso tem procurado ser controlado. Tanto que nos países chamados mais ricos ou primeiros mundo, o consumo do cigarro tem diminuído. Entretanto, ainda nos países mais pobres, ele continua alto e aumentando. E a questão do fato da mulher ocorre muito da mudança de hábito da mulher dos anos 60 para cá. Sim. Em que ela passa a ter um papel na sociedade diferente. Então ela deixa de ser a dona de casa que ficava em casa, e ela passa a ter responsabilidade de trabalho, né? Ela passa a sair, passa a trabalhar, e ela passa a ter contato e a consumir coisas que eram do público masculino, né? E a mulher então passa a fumar da mesma maneira como o homem. E antigamente, se a gente voltar para a década de 60, antes da década de 60 e 50, a mulher fumando era meio que quase que um escândalo, digamos assim. Sim. E a exposição às doenças, então passa a pegar também o sexo feminino. Vamos falar só do coração, para a gente começar. O sexo feminino, ele tem uma proteção natural, a mulher tem uma proteção natural durante a vida reprodutiva, que é o estrógeno. Então, ela tem os hormônios que protegem as artérias coronárias. Tecido ali dentro da coronária, reduzindo a chance de formar placas de gordura que vão causar entupimento e infarto. Para levar um infarto. Entretanto, os hábitos da vida moderna, digamos assim, que entra o sedentarismo, a má alimentação, rica em açúcares e gorduras e sal, e que leva à obesidade, que leva ao diabetes, e que leva à hipertensão arterial, e todos esses fatores somados, eles acabam atacando as coronárias, levando a depósito de gordura e o infarto, e entra também aí o estresse e o tabagismo. Então, esses fatores de risco hoje atingem o sexo feminino da mesma maneira que o sexo masculino. Mesmo com aquela proteção que o senhor acabou de falar. De tal maneira que, nos anos 60, a cada 10 pessoas que chegaram no pronto-socorro com infarto agudo de miocárdio, apenas uma era mulher. Olha, interessante, hein? Hoje, de cada 3 pessoas que entram com infarto no hospital, um vai ser mulher. Olha isso. E isso é preocupante por quê? Porque o coração da mulher é mais, vamos dizer assim, entre aspas, sensível ao infarto. Entendi. Se você pegar um homem e uma mulher, os dois com a mesma faixa etária, tá certo? Tá. E infartar, a chance de óbito da mulher é 1,5 vezes maior que o homem.
Caramba. A chance de ela não sair do hospital é maior. Então, por isso que existe essa preocupação. E óbvio que não é só o coração que é afetado pelo tabagismo. A gente sabe que o pulmão o enfisema pulmonar, que é quase exclusivo do coração, e diversos cânceres. Né? Na hora que você põe o cigarro na boca, daqui para baixo ele vai provocando câncer. Nós falamos do tabaco. O tabaco, não sei se existe, por mais puro que ele possa ser, sem nenhum tipo de coisa colocada junto, ele pode, não sei se, como é que é? Dopamina? Dopamina, não sei se ele gera alguma tranquilidade. Por isso que o senhor até colocou que as pessoas antigamente fumavam para ficar um pouquinho mais calmo. Mas por mais puro que tenha, ele prejudica. O senhor tem aí alguns maços de cigarro, tem algum estilo aí? Por exemplo, alguns são mais agressivos do que outros por causa de misturas que possa ter no tabaco, doutor? Você vai ter misturas químicas, né? E esse é o grande problema. Para você ter uma ideia, dentro de um cigarro comum, tá certo? Um cigarro que está aqui. Quantas substâncias você acha que tem no cigarro? Tem duas que todo mundo quase sabe, porque antes, até na propaganda do cigarro se falava de uma maneira, é legal, tem nicotina e alcatrão. São 7 mil. 7 mil? 7 mil substâncias que tem dentro do cigarro. Meu Deus do céu. Pelo menos 4.700 famílias químicas conhecidas e, com certeza, 2.500 atingem o organismo quando você inala a fumaça. Meu Deus. Certo? Então você tem substâncias que também vão ser transformadas pelo calor. O cigarro queima a 1.200 graus, é aqui isso que você vai puxar, e esse hábito da combustão transforma as substâncias que estão no cigarro em substâncias cancerígenas também. E a culpa não é da nicotina. O que a nicotina faz? Ela causa o vício. Ela é viciante como uma droga. Ela é viciante como maconha, como cocaína, enfim. Então, ela garante o vício. Ela dá aquele bem-estar e garante o vício. E as outras substâncias vão carrear, então, cânceres e a doença cardiovascular. E aí entra numa situação que é difícil. E, principalmente, qual que é o problema de saúde pública e por que isso não para, digamos assim? Porque o tabagismo é uma doença pediátrica. Porque as pessoas começam a fumar, você não começa a fumar com 30 anos. Ninguém. Não, ninguém. Começa bem novinho, né? Começa entre os 10 anos que coisa, né? E os 17 anos. É uma doença pediátrica. Sim. E aí o que acontece? O cérebro, nessa faixa etária pediátrica, adolescência, ele não está completa... Em desenvolvimento. Em desenvolvimento. Então, a chance da nicotina levar uma dependência é muito maior do que uma pessoa que já está com o cérebro formado. Exato. Gente, vocês estão gostando? É maravilhoso, hein? Doutor Aquino deu ótimas explicações e seríssimas, né? Gostei muito, doutor Marcelo. Daqui a pouco nós vamos entrar mais em assuntos sobre o coração. Doutor, hein? Por isso que eu falei, nunca quero colocar esse negócio perto de mim, cigarro, hein? Meu pai morreu por causa desse troço aí. Morreu primeiro, rápido, foi por causa disso daí. Vamos ver outra informação aqui, minha gente. Dá uma olhada aqui, ó. Gripe aviária. Quais os sintomas em humanos e o risco de levar à morte? Doutora, de novo essa conversa de gripe aviária. Eu não estou comendo frango já faz um mês. Eu devo mesmo não comer frango ou como é que a gente faz? E quais são os sintomas se caso eu pegar uma gripe desse troço aí? Como é que eu faço? O que acontece? Bom, a verdade é que a gripe aviária ela não passa da carne morta ou do ovo pro humano. Então, ela vai passar pro humano aqueles que têm contato com a ave. Então, aquelas pessoas que têm contato na granja, que alimentam... Que tem um galinheirinhozinho. Que tem um galinheiro, que entra em contato com as secreções, fezes, urina do animal. Boa. Então, a ave, ela passa para outra ave e ela passa para o humano se tiver o contato ali. Poxa, legal com que você tá o bicho falando, vivo. Né, tá? E aí o pessoal me pergunta, tá bom, se ela não passa, né, da carne morta, por que descartaram as aves, descartaram os ovos? Por um excesso de segurança. Então, depois da pandemia, que causou uma
um grande caos mundial e por muito tempo, Vírus, então a gente prefere pecar pelo excesso. Perfeito. Mas os ovos, não tem como os ovos estarem contaminados e a carne está contaminada e passar para a gente. Os sintomas da gripe aviária são próximos aos sintomas de qualquer outra gripe. Dor de cabeça, febre, coriza, tosse, indisposição. Então, a gente precisa ficar atento. Qual que é o medo, né? O medo é... A gripe, ela é o H5N1. Então, o medo é uma pessoa estar com essa gripe, pegar a outra gripe que a gente tem por aí, a influenza, e assim... se houver uma mutação. Então, esse é o medo. Aí complica a coisa que não aconteceu. Aqui no Brasil, até onde eu vi, não foi registrado nenhum caso em humano. É uma gripe que a gente tem que ficar de olho, ela pode ter uma evolução ruim, ela pode evoluir sim para óbito. Por enquanto, não teve nenhum caso registrado aqui que eu tenha visto até uns 40 minutos antes de entrar ao ar. Tá. Agora diz uma coisa, doutora, tudo bem, a gente está ouvindo muitas essas informações que nos assustaram, tanto é que eu falei que já faz um tempinho que não vendo comendo carne de frango, né? Então já descartou isso da minha cabeça, graças à sua explicação, que a senhora é super competente, infectologista, viu, minha gente? Ela sabe o que ela está falando. Agora é o seguinte, aqui em São Paulo não teve nenhum caso, teve em outras partes do país, né? Isso, teve lá no Rio Grande do Sul. E aí eles já formaram uma barreira de isolamento. Essa granja, né, que teve nessa cidade, eles descartaram várias aves e ovos por um excesso de segurança. Existe algum período do ano, ou isso é muito... não existe um período, é porque é uma coisa que podia acontecer no verão, numa época de primavera ou nessa época de outono por algum motivo? Outono e inverno são épocas sazonais para a gripe. O tempo mais frio, mais seco, o próprio ar frio e seco, ele inflama mais as vias aéreas respiratórias. O fato da gente ficar com as janelas e portas fechadas. Claro que a gripe nós podemos ter em qualquer sazonalidade, né? Mas prioritariamente. Agora, o bichinho mesmo, a gente não sabe nada se eles têm alguma reação. Por exemplo, a pessoa que tem galinheiro aqui em São Paulo, o que ele faz? Vai mandar sacrificar, mas ele não está vendo nada no bichinho dele. Ele tem que ficar mais atento, às vezes o bicho fica mais prostrado, então tem que dar uma olhada. E também tem contato. Esse bicho veio da onde? De qual granja? Perfeito. Entendeu? Então tem essa questão epidemiológica também. Muito bem. Grande, olha, belas informações, né? Vamos mais uma informação? Aqui, ó, gente, ó, bacana, hein, doutora? Gostei muito. Tô mais calma agora um pouco. Herança ainda não recebida. Dá uma olhada nisso aqui, minha gente. É preciso declarar os bens no imposto de renda? Doutora Roberta, esse negócio de imposto de renda mesmo me dá um pouco de coceira na cabeça. E a herança ainda não recebida. Fala um pouquinho disso, só explica sobre essa manchete, para a gente entender depois sobre a questão de declarar no imposto de renda, isso aí. Perfeito. Padre, a herança, ela somente quando for recebida, ou seja, quando transmitir do espólio para os herdeiros, quando acabar o processo de inventário, é que os herdeiros devem declarar no imposto de renda. Tá? O que é a herança? É quando uma pessoa falece e deixa bens móveis, automóvel, contas bancárias, aplicações financeiras ou imóveis, um sítio, um apartamento, uma casa. Então, abre-se um inventário, que hoje pode ser aberto perante o juiz ou no cartório extrajudicial, se houver a concordância das partes. Perfeito. Então, há um período em que essa herança ainda não foi transmitida para a pessoa dos herdeiros, mas também ela não pertence mais àquele que já faleceu. Faleceu, claro. Né? Então, nós dizemos no direito que durante esse período fica os bens em nome do espólio. Então, os herdeiros devem pegar a última declaração do decujus, né, que é o falecido, e declarar como espólio
espólio daquela pessoa no imposto de renda. Então tem que declarar, mas não em nome do herdeiro. Não em nome do herdeiro, mas assim, durante o período, esse processo, por exemplo, a pessoa que aconteceu agora, ela tem que fazer já um imposto de renda, ela tem que entregar. Só que agora está acontecendo esse trâmite de pegar esse espólio para, né, vamos supor, para mim. Durante esse período não dá tempo de eu declarar. Como é que ficaria? Existe essa possibilidade? O imposto de renda agora de 2025 são todos os fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 24. Opa, legal. Então, se porventura o falecido tenha entrado em óbito, vamos supor, dia 3 de março, eu não declaro para 2025. Entendi. Somente para 2026. Perfeito, perfeito. Isso é bem esclarecido. Sempre o ano anterior. Hoje é o último dia, doutora, da gente fazer a declaração do imposto de renda? Hoje é o último dia, então todos os contribuintes do país têm até as 24 horas de hoje para declarar sem o pagamento de multa. Então, isso é muito importante, ainda que falte alguma informação, declare, não percam o prazo e depois, quando vier a informação, faça uma retificadora complementando. Mas, por exemplo, se chegar amanhã, dia 1º, aí, dia 2, semana que vem, pô, esqueci, a multa ela é em cima do quê? Como é que eles disseram, sabe se... Aí o leão vem em cima. O leão vem em cima. O leão é maravilhoso. A doutora está preocupada com o leão. Estou preocupada com o leão. O leão é faminto, né? Tá certo. Doutora, muito obrigado por essa informação, foi muito importante, viu? E esclarecedora também, né? Aí, Bárbara, você ganha essa herança aí, já sabe, só ano que vem agora você faz a declaração dela, tá? Doutora Roberta, manda bem, hein? Vamos lá. Outra notícia aqui, gente. Vamos ver aqui. Qual é a importância da educação financeira nas escolas? Ô, meu querido Alan, você é um especulador, né? Um empreendedor financeiro. Eu acho que, claro que ela é importante, né? Mas explica você melhor, porque você está dentro desse mundo, essa importância da educação financeira nas escolas. Porque hoje em dia, muita gente acha que está pagando umas coisas aí que não vale, hein, meu irmão? Exatamente. Tem uma coisa errada aí, hein? Exatamente. Primeiro que a LDB, a Lei de Diretrizes de Bases da Educação, não contempla essa matéria como obrigatória. Nós acreditamos que esse seria o primeiro erro. Essa matéria deveria de ser obrigatória desde os primórdios. A LDB é de 1996, estamos em 2025, quase 29 anos, e a lei ainda não foi atualizada. Então, tem uma discussão muito forte agora do Congresso Nacional, através da Câmara. Inclusive, dia 27, agora recentemente, na terça-feira, houve uma reunião falando com a Comissão de Educação para que possa incluir como matéria obrigatória. Ela existe como matéria transversal. Na hora que vai se falar de matemática, empreendedorismo, ela é citada, mas é de suma importância para desenvolver 5 habilidades importantíssimas nas crianças para refletir isso no adulto. É na criança, na juventude, na infância que nós criamos esse consenso sobre as nossas finanças, sobre o dinheiro, saber lidar com o dinheiro. Então, a primeira coisa é o que nós chamamos de CDFI, né? É a consciência sobre o valor, sobre o dinheiro, das suas finanças. E entender como funciona, o que é o dinheiro, o que é um juro, o que é um troco. E muitas crianças não têm acesso a isso e vão descobrir só na faculdade, muitas vezes, porque os pais acabam também... Apesar de que, né, Alan, a gente vê assim hoje muitos jovenzinho pequenininho, novinho, eles conseguem comprar pelo celular, eles sabem fazer uma finança, ele fala, olha, você paga pelo cartão... Eles sabem mais do que nós adultos, às vezes. Quer dizer, eles não têm na escola essa educação, mas eles mesmo, na prática, eles acabam... Exatamente. Por isso que é importante a escola dar essa... E se for ver essa questão da facilidade hoje da tecnologia, de ter um cartão ali de crédito da mãe, às vezes no celular, e acaba fazendo o pagamento, isso afasta ainda mais a questão da responsabilidade financeira. A tecnologia vem afastando isso ainda mais. Então, a importância da conscientização, e essa conscientização é tão importante... principalmente na questão da igualdade, de trazer isso para as escolas, para poder diminuir a desigualdade, na questão de pessoas que não têm acesso, como muitos daqui são empreendedores e com certeza tiveram acesso a essa educação financeira para estar aqui, muitos não têm, então possivelmente não conseguirão lá na frente lidar com as finanças, ser um grande empreendedor, quem sabe médicos, advogados, isso vai atrapalhar, porque para ser profissionais liberais de alta qualidade, de alto nível, é preciso isso. Então, na questão da educação financeira nas escolas, na educação de base,
para essa questão da quebra da desigualdade, isso é muito importante, a consciência também, para diminuir principalmente o endividamento, né? 77% das famílias brasileiras estão endividadas. Esse endividamento é que tem financiamentos ou cartão de crédito ou títulos que não consegue pagar com o seu salário. Vai deixar sempre uma dívida. E desses 77%, 52% eles têm dívidas que não estão sendo pagas mais de 3 meses. A educação financeira nas escolas, elas já existem em outros países mais desenvolvidos? Sempre existiu? Ou é algo também que é mais ou menos novo para eles e aqui ainda a gente está na luta? No Japão é tradição, Canadá existe desde a década de 50, assim como os Estados Unidos. Os países desenvolvidos já têm educação financeira desde pequena, assim como a educação musical, que também vale aqui ressaltar, que também vem dessa área. Então é importante, não tem como tem no Canadá, como tem nos Estados Unidos. Essa é a importância. Acredito que essa questão do endividamento que vem acontecendo no país, no Brasil, se dá essa questão da desinformação, a falta de educação na raiz. Depois de adulto que não soube lidar com as finanças. Você quer que fale até uma coisa para você rapidinho, para os nossos telespectadores? Nós, padres, como nós somos formados, né, no seminário, a gente tem que ir na prática dentro de uma paróquia. A paróquia, na verdade, é quase que uma empresa. Exatamente. Só que a gente nunca teve essa familiarização financeira e às vezes a gente tem que... É um baque para nós termos que administrar financeiramente essa barca que é a igreja, né? Então, realmente, isso a gente sofre. Por quê? Porque nos faltou uma base escolar, que nos faltou essa questão toda que você está falando muito bem para todos nós, né? Mas isso é para todos os campos de todas as crianças, né? Exatamente. E em casa, aproveitando, pai de 5 filhos, né? Eu aplico... pai de 5 filhos? 5 filhos. Parabéns, hein? Com a mesma esposa, isso é muito importante, né? Dizer, parabéns, muitas pessoas vamos lá, né? A gente tem uma... Aí tem que fazer dinheiro mesmo. Aí tem que ser trader mesmo. Tem que ser trader mesmo. E como nós sempre participamos de dentro da igreja, somos de dentro, a gente preza muito por essa questão da vivência religiosa entre o dinheiro e a fé. Então, o meu menino tem já um projeto desde os 6 anos que eu venho testando essa questão da educação financeira para crianças e está quase para sair um livro que vai se chamar O Vendedor de Gelinhos, porque meu menino tem um projeto de venda de gelinhos desde os 6 anos, um projeto para entender, e eu venho aplicando as técnicas financeiras, que é para adultos, através disso para as crianças. Vai ser um livro ilustrado em breve. Cara, na hora que sair, você me fala, porque eu quero colocar lá para o meu pessoal da catequese, que trabalha com a criançada, para já ter esse conteúdo teu aí. É a história da vida do meu menino, tudo que a gente testou e funcionou. Parabéns, vai sair em breve. Alan, e obrigado pela informação. Mais uma informação? Vamos lá? Bora! Olha aqui, ó. Por que a saúde intestinal ela é importante para a sua imunidade e bem-estar? Ó, intestino a gente sempre ouviu falar que ele é quase o grande cérebro do corpo da gente, né? E cuidar bem do intestino é ter um bem-estar. Exatamente. Hoje em dia, a gente já tem muita essa relação intestino-cérebro. E para você que acha que o intestino só faz merda, tá falando mais merda ainda. Olha só, o intestino lá fica de 70% a 80% das nossas células imunológicas. Então, se você tem uma boa saúde intestinal, você tem uma boa saúde imunológica. E uma outra coisa, é lá que toda a mágica acontece. Lá é onde é absorvido o sódio, potássio, magnésio, vitamina D, vitamina B. Tudo no intestino. Tudo no intestino, lá que é absorvido. Então, se você tem um intestino totalmente doente, totalmente inflamado, você não vai ser capaz de absorver. E aí, o que acontece? Você vai ter as deficiências nutricionais. Então, você vai ter uma deficiência de ferro, vitamina B12, de magnésio. Certo. E aí, você fica cansado, com turvação mental, aquela coisa de abrir a geladeira para pensar onde eu coloquei a chave, o que eu ia falar mesmo. O seu todo. O todo. Unhas quebradiças, também queda de cabelo. Então, o intestino, ele dá tanto
os sintomas intestinais, como constipação ou diarreia, flatulências, mas ele também dá os sintomas fora do intestino, porque se você não absorver direito, você não vai ter vitamina para fazer o cabelo, para o cognitivo. Então, a gente já sabe que muitas doenças começam no intestino. Quando ele está inflamado, por que ele inflama? Quando a gente come muita porcaria, come muito industrializado, corante, conservante, isso inflama a parede do intestino e lá ele tem micro buraquinhos para sair as substâncias boas, né, que é extraído do alimento. Então, um intestino inflamado, ele aumenta esses buraquinhos e além de sair as vitaminas, sai interleucinas inflamatórias, produtos, citocinas inflamatórias e isso vai inflamando o nosso organismo. É assim que começam muitas doenças autoimunes. Tá, então nós vamos ter que nos readaptar a uma nova alimentação, saber quais são os alimentos que são saudáveis. Exatamente. Consumir mais, independentemente daquele, ele te dá muito. Às vezes o alimento não vai te dar prazer, mas às vezes é um que eu vou precisar ter um hábito para fazer uma absorção melhor no intestino, para eu ter menos essa infecção aí, né? Essa coisa... Isso. Hoje, lá no consultório, o que chega muito, né? Como eu sou infectologista e atuo também no sistema imunológico, chega muitas pessoas com infecções crônicas que nunca melhoram e que tomam muito antibiótico. E isso acaba com o nosso intestino. Por quê? O antibiótico, ele não quer saber quem é bom, quem é ruim. Ele vai matando todo mundo. Meu Deus do céu. E aí ele acaba matando as bactérias boas. E isso causa uma disbiose. A disbiose, que é o desequilíbrio de bactérias boas e bactérias ruins, piora ainda mais a inflamação, doenças crônicas, né? Até mesmo, eu tenho um paciente no consultório que ele toma antibiótico há 1 ano, porque ele tem uma osteomielite, que é uma infecção no osso. E até trouxe o meu colega, que é quem está tratando ele junto comigo, Dr. Everson, ortopedista. Mostra lá o Dr. Everson um pouquinho, só para mostrar ele. Doutor, seja bem-vindo também, viu? Deus abençoe. Então, assim, e aí eu estava discutindo com ele esse caso, que eu tenho alguns médicos parceiros, né? E aí ele falou assim, a primeira coisa, ele falou, Jesus amado, coitado desse intestino. Que é isso mesmo, há 1 ano tomando antibiótico, o intestino está totalmente inflamado, totalmente lesionado. E aí, lá no consultório, o que a gente faz? A gente faz um teste, um microbioma específico para o paciente, né? E aí a gente começa a reflorestar esse intestino. A gente mata todas as bactérias ruins, coloca as bactérias boas que estão faltando e suplementa. A partir disso, ele consegue absorver de novo as vitaminas, os minerais dos próprios alimentos. Pô, que legal. E também ele desinflama, né? Desincha, melhora brain fog, né? Que é a turvação mental, o cognitivo. Mas é com suplementos que vocês fazem isso para ir repondo aquilo que o intestino está precisando e para matar aquelas infecções. Isso mesmo. Nesse exame, ele sai certinho quais são as bactérias ruins e quais são as bactérias boas. Boa. As ruins a gente mata e as boas a gente complementa. Mas mata sem antibiótico. Às vezes, olha só que paradoxo, às vezes precisa de antibiótico, às vezes não. Então, às vezes a gente precisa de usar algum albendazol, metronidazol, alguma coisa assim, dependendo do que tem lá. Dependendo do caso também. Exatamente. E aí a gente vai suplementar ou com magnésio, zinco, selênio, vitamina D, vitamina B12, de acordo com a deficiência do paciente. Então, não tem uma fórmula mágica. É de acordo com o paciente. Fazendo esse tratamento, tem que arrumar um nutricionista para ficar dia e noite do teu lado para readaptar você a comer. Porque isso pode, isso aqui não pode. Isso aqui você almoça, isso aqui você não janta. Isso aqui você toma, você não toma. Corante, sem corante. Tudo bonitinho. Então, junto, né, nesse tratamento, tem uma nutricionista e ela passa exatamente o que você não pode. Não pode. Porque tem gente que fala assim, vou tirar o leite, vou tirar o glúten, mas às vezes não é isso que te inflama. Então, a gente faz com precisão. Psicólogo junto, porque o cara vai entrar em depressão, porque é o seguinte, o senhor tem que deixar de comer isso aqui, tem, e vem com o psicólogo aqui do lado. É isso aí, maravilha. Vamos aqui, gente, mais uma informação, uma olhada aqui.
Empresas já devem se adequar à nova reforma tributária. É isso comigo. mesmo? É com você, Roberta? Comigo. Essas empresas já devem se adequar? Todas as empresas? Veja só, padre, a reforma tributária, ela vai sofrer uma transição. Ela não é uma reforma que começa a partir de janeiro de 2026 e já é aplicada totalmente. Então, as empresas não precisam se preocupar, principalmente aquelas de pequeno porte, que a partir de janeiro já terão um aumento de tributo ou uma tributação diferente. Isso tudo ocorrerá a partir de 2027 de uma forma gradativa. Então, nós vamos ter alguns impostos, que são os atuais, que vão começar a diminuir e os novos impostos que substituirão aqueles antigos vêm numa forma gradativa subindo. Isso é bom ou é ruim? Olha só, padre, no momento não dá para falar se é bom ou ruim. O senhor me pegou agora, hein? Peguei. Veja só, para alguns setores será muito bom e para outros setores haverá provavelmente um aumento de tributação. Puxa vida. Né? Só que o que acontece com a reforma? O que o empresário hoje, né? Ele deve se preocupar agora no ano de 2025, ainda há tempo de fazer. De treinar a sua equipe, ele se inteirar quais são os impostos que serão substituídos, como se dará essa nova reforma, porque a reforma tributária ela será somente para aqueles impostos de consumo. Ela não vem para o imposto de renda, ela não vem para o IPTU, doutor, não vem para o ISS. Isso tem que ser entendido, Isso tem que ser entendido, não é uma reforma total do sistema. Então, o que vai acontecer? Nós temos o PIS e a COFINS, que são impostos pagos quando você compra uma mercadoria e que serão substituídos pela CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços. E nós temos hoje o ICMS e o ISS, me perdoe, que serão substituídos pelo IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Tá? Qual vai ser a mudança? Você vai falar, mas trocou 6 por meia dúzia, doutora Roberta? Não. A mudança é significativa. Por quê? Hoje eu recolho o ICMS para o Estado de São Paulo, o ISS para a Prefeitura de São Paulo, o PIS e a COFINS para a União. O que vai acontecer agora? Vai unificar. O município não vai recolher mais o ISS, o doutor não vai mais pagar o ICMS para o Estado, ele vai pagar essa tributação única que será arrecadada pelo governo federal e aí haverá uma distribuição para os demais entes, tá? Porque antigamente era tudo dividido. Era tudo dividido. Então, você está morando em São Paulo, você sabe quais são os tributos. Você vai para uma outra cidade, por exemplo, para o Rio de Janeiro, muda completamente. Isso a partir de 2026. 2026, haverá alguns testes que serão feitos pela Receita Federal para determinadas empresas que já foram selecionadas. Perfeito. Mas, efetivamente, para mim, para o doutor, para a Larissa, será a partir de 2027. Tá? É o imposto sobre consumo. Então, o que vai acontecer? O senhor adquire essa caneca, haverá um sistema de creditamento. Então, pode parecer, num primeiro momento, que haverá um aumento de tributação, porque você vai pagar mais caro por essa caneca. Ocorre que haverá um creditamento. O que é esse creditamento? Que é isso? Parecido com a nota fiscal paulista que todo mundo recolhe e vai pagando, chega no final do ano, tem lá um crédito a receber. Pode ser, no caso do contribuinte, que ele tenha um crédito ou um débito, né? Isso vai depender dos produtos adquiridos, do fornecimento dele, então é um pouco mais complexo do que parece. Às vezes a gente vê que para o povo, para a população, a coisa ela sempre é complicada. É complexa. A gente nunca vai ver uma coisa que vai beneficiar a população nesses trâmites todos tributários. Olha, pela primeira vez a população, a maioria, eles serão beneficiados porque agora a coisa vai reduzir nisso. Você não ouve isso. É sempre assim, vamos vir para ver o que vai acontecer daqui para frente.
Aí depois só vem aquelas notícias ruins, né? O projeto inicial era de haver uma simplificação, existiria um imposto único pago em todo o país, então simplificaria muito. Só que nós temos as mudanças que vão ocorrendo ao longo do tempo na nossa casa legislativa. Então, aquilo que era muito simples não será tão simples assim. Que coisa. Mas nós precisamos nos preparar como? Estudando. Tem que estudar, né? As empresas contratando profissionais para treinar a sua equipe. Como mais? Procurando sistemas próprios, né, que possa, de contabilidade, adequar. Mas haverá muitas mudanças, padre. Eu ia colocar isso nas escolas também, né, como uma disciplina para a gente aprender desde pequenininho também. Vamos olhar aqui, gente, ó. O papel da educação financeira em tempos de epidemia das bets. Hein, As bets, as famosas apostas esportivas, né? Você até comentou aí que agora virou um vício isso, hein? Já está como o doutor falou sobre o vício do tabagismo, do tabaco e também da questão do alcoolismo, ela já é o terceiro vício agora, o terceiro já? O Ministério da Saúde, nesses últimos 2 anos, está se disseminando muito forte. Quanto que o padre acha que foi, no ano passado, que foi gasto pelas pessoas em bets? Um valor estimado. Se eu falar aqui, eu nem uso, porque eu acho que deve ter sido 240 bilhões. Meu Senhor reais. E meu Deus, que 240 bilhões. Aqui no Brasil? No Brasil, em 2024. Uma média de 20 bilhões mês. Dentro desse valor de 240 bilhões, 23 bilhões são para o Tigrinho, esses jogos de apostas online, o famoso Tigrinho. Muitos brasileiros confundem esses jogos de apostas com investimentos, pela aquela falta de educação financeira que eu relatei na escola, para entender o que é para você poder ter um bem, como funcionam os investimentos. Só para ter uma ideia, um levantamento pela Confederação Nacional de Comércio foi feito recentemente. Desse valor, a média por pessoa é de R$ 833 de perda por mês. A média, são 24 milhões de brasileiros, essa é a média. Só para ter uma ideia, falando sobre a questão da educação financeira, de investimento, realmente investir, se tivesse colocado uma renda fixa, que é um investimento super seguro, mais seguro e muito simples de ser feito, qualquer pessoa pode fazer pelo seu próprio banco, né? Ou ir até o site do Tesouro Direto, tivesse colocado com a atual Selic 14,75% ao ano, esses R$ 833 nesses 2 anos teria se transformado em R$ 23 mil. Se essa pessoa tivesse um pouco mais de conhecimento e investisse em renda variável, em ações do Banco Itaú, que renderam nesses últimos 2 anos 49%, ou ações da Embraer, que rendeu 177% nesse mesmo período, esse mesmo valor de R$ 833 teria se transformado em 25 mil ou 35 mil, correlacionando Itaú com a Embraer. Falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Muitas vezes as pessoas querem ter um bem sem poder ter, quer financiar, não sabe qual é a taxa de juros, nem entende, só está assinando, não sabe como vai se endividar lá na frente, não tem essa educação financeira. Isso vem se tornando uma epidemia, é um caso de saúde, o Ministério da Saúde está muito preocupado. E agora sim, para deixar a gente mais preocupado, o que ano passado foram 240 bilhões, 20 bilhões mês, esse primeiro trimestre já foi 100 bilhões. Nossa. 30 bi ao mês, já está aumentando, aumento de 50%. Expectativa que bata 360 bilhões. Agora que eles estão regularizando ainda, né? Aí agora que está podendo mostrar mais nos jogos, nas camisetas, isso está automaticamente incentivando, eu acredito assim. A regulamentação é uma coisa muito complicada, muito lenta, não acompanha o que está acontecendo, né? E aí você também coloca essas questões como todo esse resultado, o louco, por causa de influenciadores? Muito por causa de influenciadores. O falso fácil ganho, né? Olha, aqui você coloca que vai dar certo. Como se fosse um investimento e não é um investimento. Cai de joelho em cima disso. É conseguir diferenciar o que é realmente um investimento de verdade, o que é realmente, muitas vezes, investir desde pequeno na Bolsa de Valores, entrar com boas corretoras aqui do Brasil, coisas muito sérias que realmente lá no futuro vai render. Quantas pessoas que você para na rua e pergunta, você está preocupado com como vai ser sua aposentadoria? Você tem previdência privada? Você tem proteção, fundo, uma coisa muito simples que todo brasileiro deveria ter, fundo de emergência de 6 meses. Se você perder o seu emprego em 6 meses, você se mantém? É uma coisa muito simples, né? De se fazer. E aí eu vou até um pouco mais fundo. Aonde isso reflete? Na questão religiosa. Muitas vezes, por causa desse endividamento, não consegue, muitas vezes, cumprir com os preceitos, dogmas religiosos. Aonde está o dízimo nisso?
Sim. Então, se você tem uma educação financeira muito bem pautada, que você tem o seu dízimo, o valor todo mês, o valor para o seu investimento do mês desde pequeno, muito bem educado, né? Quem dera eu pudesse, dos meus pais, ter ganhado ações de Petrobras, por exemplo, quando eu era mais novo, e não ter ganho alguma outra coisa, vamos dizer assim. Então, é muito importante essa questão e vem se tornando um caso de vício. Como é um vício, né? Tá vendo, gente? Isso aí é tudo uma conscientização. Isso aí. Gente, vamos aqui mais uma informação. Gostei muito aí, ó. Vamos lá. Quanto tempo o Brasil demora para socorrer o infarto? Olha, doutor, esses dias atrás nós tivemos lá com o diácono, que trabalha comigo na minha paróquia. Ele começou a passar mal no trânsito. Se não tivesse a nossa secretária, a mulher trabalhando lá, a nossa funcionária, porque ele falou, me leva, porque aí ela teve que pegar o rapaz e levou, socorreu rapidinho. Porque se tivesse que chamar uma ambulância, um sei lá o quê, o SAMU ele teria morrido. Quando ele chegou no hospital, falou, vocês fizeram bem trazer aqui, senão ele teria entrado em óbito, pela situação que o quadro dele ficou. Agora ele está bem, graças a Deus. Quanto tempo o Brasil demora para socorrer um infarto? Como administrar isso, doutor? O senhor é um médico, a gente vive uma pandemia com essa coisa. O que eu faço? Passou mal, chama coisa, e se esperar, pode morrer. Como é que faz? Essa é uma pergunta... A culpa pode ser sua, né? Se ele morre ou não morre, a culpa é sua, que você vai socorrer. Essa é uma pergunta bastante difícil. A gente tem que lembrar que o Brasil é um país continental, com muitas diferenças, né? Com muitas diferenças. Então, o que é o melhor para o tratamento do infarto? O que é um infarto, na verdade? Infarto é quando entope uma coronária, certo? Então, a artéria que está ali levando sangue para o músculo do coração, para o coração funcionar. Sim. Se ela fecha, se entope, não recebe o sangue ali no músculo do coração, o coração pode parar, né? Ou fica funcionando mal até que você faça o tratamento, que é desentupir, é abrir aquela artéria. Ou por remédio, ou por um cateterismo, que a gente chama de angioplastia, desentupindo. Tá. Só que o coração, o músculo é um órgão vivo, tá certo? E quanto mais tempo aquela artéria ficar entupida, mais chance tem daquela parede do coração morrer, necrosar. As células do coração morrem. E isso aumenta a chance de óbito. A cada tempo que vai se passando, a chance aumenta de óbito. Se você desentupir essa coronária, né, essa artéria, dentro das primeiras 3 horas do início do infarto, que é o início do sintoma, você vai ter uma chance de sobreviver de 96%. Agora, se você demora 10 horas, a chance de você sobreviver é menor que 50%. Poxa. E no Brasil, em média, a chance de morte por infarto é em torno de 16%. Se 100 pessoas têm um infarto, naquele momento, no Brasil, 16 vão morrer, independente do tratamento. Nos melhores centros e com um atendimento rápido e adequado, essa mortalidade cai para 4%. Essa é a mortalidade menor do infarto no mundo inteiro. Então, se você tem um infarto e vai ser bem atendido, você tem 96% de chance de sobreviver. E isso é muito tempo dependente. E aí que vem a pergunta. E depende muito da região. Já você vive. Então, se você, aqui em São Paulo, por exemplo, qual que é o melhor tratamento para você desentupir a artéria? É você fazer o cateterismo e ir lá desentupir, passar o banzinho, colocar o stent, que isso é o trabalho da minha especialidade, cardiologista intervencionista. Perfeito. E que você tem que ter um hospital equipado, com equipe médica e tudo mais. Em São Paulo, nos bairros ali do entorno da Avenida Paulista, você tem 30 salas de hemodinâmica para fazer isso. Agora imagina uma cidade, por exemplo, Tapauá. Tapauá é uma cidade no interior do Amazonas. 3 dias de barco de Manaus, metade da população mora em casas flutuantes. Meu Deus. O que fazer? Então a resposta quando fala Brasil é muito difícil você dimensionar. Agora, o que a gente tem que fazer e o que a gente tem que entender é que a gente precisa atender bem. E esse atender bem começa com, em vez de ser educação financeira, educação de saúde em casa. Porque se a pessoa tem um sintoma de infarto em casa e não sabe que aquilo pode ser infarto, ela não vai procurar ajuda. Existe um estudo da Escola Paulista de Medicina que comprova o seguinte, que as pessoas que infartam e que foram atendidas no Hospital São Paulo, no sistema público, elas levaram em média 1h30 até chegar em casa, decidindo. Para ver o que ela ia fazer. Decidindo o que fazer.
Automedicação, não é nada, vou esperar um pouco, vai melhorar, não é, chama aqui, não chama. E, em média de transporte para você levar até o hospital... Trânsito de São Paulo. Isso tem um estudo feito nosso, né? A gente atuava num hospital que tinha tanto atendimento para o sistema público quanto o sistema privado. Em média, em São Paulo, o transporte de um hospital para outro, até chamar a ambulância e a ambulância ir, o sistema privado levava 4 horas, em média. O sistema público, 6 horas. Só que qual que é o tempo adequado de transporte? Se você chega num hospital que não tem a sala de cateterismo, de hemodinâmica, o médico tem 2 alternativas. Ou ele faz um remédio que vai, um trombolítico que tenta desentupir a artéria, isso é uma eficácia de 60% a 70%, ou ele faz o remédio, ou de repente já transfere direto. E aí essa transferência para um outro hospital que tem a condição de atender tem que ser feita em até 2 horas. Para tentar respeitar aquele tempo de 3, 4 horas no máximo. Então, esse transporte de até 2 horas é muito difícil de ocorrer, porque em média vai acontecer entre 4 ou 6 horas. Existem alguns sistemas que funcionam. Quando você aplica numa determinada região protocolos onde você vai detectar o infarto através do eletrocardiograma, o sistema de transporte está adequado, o hospital que vai receber o paciente sabe o que fazer, e existe também dentro do hospital que vai receber o infartado, protocolos rígidos. Você tem que fazer o eletro em até 10 minutos, fazer o trombolítico em até 30 minutos e a angioplastia, que é desentupir, em até 90 minutos. Então, se as equipes, o hospital não tiver treinado para isso, o atendimento também não vai ser legal. Conclusão, gente, precisamos ter educação em casa também, de aprender como fazer esses primeiros socorros para perceber quando é um infarto e você não perder muito tempo com isso daí. E ter médicos bons como ele aí, tinha que estar em Brasil inteiro, até embaixo lá no Amazonas, tá? Pertinho. Doutor, eu amei aí as suas colocações, doutor Marcelo. Quero que você volte aqui, que o senhor é muito bom e nos explica muito bem as coisas, viu? Obrigado mesmo. À disposição. Doutora Roberta, você é maravilhosa, hein? Gostei muito. Obrigada, padre. Gostei Prazer muito. estar aqui. Ainda que as suas informações não foram tão animadoras, mas você não tem culpa disso, né? Já estou acostumada. Está acostumada, né? Obrigado, querida. Doutora Larissa, parabéns. E mais uma vez, você manda muito bem nas suas explicações. Muito obrigada. Tá? Gente, espero vocês lá nas minhas redes sociais. Quero parabéns de todo mundo. Me segue lá, hein? Maravilha. Alan, eu gostei demais aí das suas informações. Obrigado. E vou esperar você terminar aquele livro para criança. Vou trazer aqui. E nós vamos... Tem um para adulto também que sai agora pela Ave Maria. Legal. E dinheiro. Fechou, vou ter que vir outra vez aqui. Gente, e que Deus abençoe você. Olha, final de semana chegou, domingo que vem agora, a Ascensão do Senhor. E eu vou dar bênção para você, no nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, meu povo. Deus abençoe. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time.